Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante que certamente vai despertar seu interesse. Antes de mergulharmos no assunto, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos valiosos para vocês. E lembre-se, seus comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Vamos juntos construir uma comunidade engajada e cheia de conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Essa pergunta tem intrigado historiadores, teólogos e curiosos ao longo dos séculos. À primeira vista, parece uma simples diferença religiosa, mas a resposta é profunda e multifacetada, enraizada em séculos de história, interpretações de textos sagrados e nas diferenças fundamentais na compreensão da fé e da divindade. No judaísmo, o Messias esperado não é apenas uma figura religiosa, mas um líder que transformará o mundo de forma muito específica. Enquanto o cristianismo vê Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, o judaísmo ainda espera seu Messias, baseado em critérios que, segundo sua interpretação, Jesus não preencheu. Essas diferenças nos conduzem a uma fascinante jornada através das escrituras hebraicas, dos textos cristãos e das ricas tradições e expectativas que moldaram duas das religiões mais influentes do mundo. Bem-vindo a Ecos da Bíblia. Neste vídeo, você descobrirá as razões teológicas, históricas e culturais para essa significativa divergência. Exploraremos como as profecias do Antigo Testamento, a tradição rabínica e os eventos históricos influenciaram a perspectiva judaica, lançando luz sobre um tema que ainda é relevante e profundamente significativo no mundo contemporâneo. Vamos começar! 1. Monoteísmo estrito. O monoteísmo é um princípio fundamental no judaísmo. Os judeus acreditam em um único Deus onipotente e transcendente, conhecido como YHWH ou Adonai. Essa crença está no centro de sua religião e se expressa na oração do Shema, que afirma e ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6:04. Em contraste, o cristianismo, especialmente em sua forma trinitária, afirma a crença na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. A Trindade implica que Jesus é uma das três pessoas divinas e compartilha da mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo. Para os judeus, a ideia da Trindade ou da divindade de Jesus contradiz sua crença em um Deus absoluto e indivisível. Além disso, os judeus sustentam que Deus é imutável e não pode se transformar. A encarnação de Jesus, na qual, segundo o cristianismo, Deus se fez homem, é considerada incompatível com a fé judaica na imutabilidade de Deus. Assim, a visão de que Jesus é o Filho de Deus e parte da Trindade é vista como uma heresia ou um equívoco em relação à natureza de Deus. Embora os judeus reconheçam Jesus como uma figura histórica importante, não atribuem a ele divindade ou função messiânica. Para os cristãos, Jesus é o caminho para a salvação e a reconciliação com Deus. Já para os judeus, a salvação é alcançada por meio da observância da lei e da ética, não pela fé em Jesus. 2. Conceito de Messias. Os judeus acreditam na futura chegada do Messias, o Mashiach, que será um descendente do rei Davi. Esse Messias será um líder humano que cumprirá diversas profecias messiânicas, como reunir a diáspora judaica, reconstruir o templo em Jerusalém e estabelecer uma era de paz e justiça na terra. A chegada do Messias marca a redenção de Israel e o restabelecimento do reino de Deus na terra, um evento associado à era messiânica, o mundo vindouro. Os judeus não aceitam Jesus como o Messias prometido, pois ele não cumpriu as expectativas messiânicas tradicionais. Durante sua vida, ele não uniu Israel, não trouxe paz universal, nem reconstruiu o templo. A rejeição de Jesus como Messias no judaísmo também se baseia no fato de que não há um consenso messiânico entre diferentes ramos do judaísmo. No cristianismo, Jesus é reconhecido como o Messias prometido, mas com uma missão e um papel diferentes. Os cristãos acreditam que Jesus veio redimir a humanidade por meio de sua morte na cruz e ressurreição.
A fé em Jesus como Messias no cristianismo se baseia nos ensinamentos e nas afirmações do Novo Testamento, que são vistos como cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Enquanto os judeus esperam um Messias humano que ainda está por vir, os cristãos acreditam que Jesus é o Messias divino que já veio e cumpriu sua missão de redenção. Para os cristãos, o segundo retorno de Cristo está associado à sua vinda gloriosa no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos, mas essa crença diverge das expectativas messiânicas judaicas. 3. Origem de Jesus. Segundo as crenças judaicas, Maria era uma mulher judia comum que deu à luz Jesus. O judaísmo não reconhece nenhuma intervenção divina ou concepção virginal de Jesus, como é descrito no Novo Testamento cristão. Os cristãos acreditam na concepção virginal de Jesus, o que significa que Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo, sem relações sexuais com um homem. Essa crença cristã se encontra nos evangelhos de Mateus 1:18-2 e Lucas 1:5-38 no Novo Testamento. Do ponto de vista judaico, o fato de Jesus ter uma mãe humana significa que ele mesmo era humano e não divino. Os judeus acreditam firmemente em um único Deus transcendente e não veem Jesus como uma manifestação de Deus na Terra. A encarnação, ou seja, a crença de que Deus se tornou humano em Jesus, é um conceito central no cristianismo, mas é incompatível com o princípio judaico de que Deus é incorpóreo e imutável. A ideia de que Deus poderia assumir uma forma humana é considerada inconsistente com o conceito judaico de divindade. Os judeus reconhecem Jesus como uma figura histórica importante, mas o veem como um homem extraordinário, um rabino ou profeta, e não como uma figura divina. Atribuir divindade a um ser humano é visto, do ponto de vista judaico, como uma transgressão da unidade e transcendência de Deus. 4. Tradição e Escrituras. Os judeus baseiam suas crenças religiosas nas escrituras hebraicas, conhecidas como Tanakh, ou Bíblia Hebraica. O Tanakh é composto de 3 partes, a Torá, lei, os Neviim, profetas e os Ketuvim, escritos, que são altamente valorizados no judaísmo e constituem a base da teologia e tradição religiosa. No Antigo Testamento, não há referências diretas a Jesus. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Esta pergunta tem intrigado historiadores, teólogos e curiosos há séculos. À primeira vista, pode parecer uma simples diferença religiosa, mas a resposta é profunda e complexa, enraizada em séculos de história, interpretações dos textos sagrados e nas diferenças fundamentais de compreensão da fé e da divindade. No judaísmo, o Messias esperado não é apenas uma figura religiosa, mas um líder que transformará o mundo de forma muito específica. Enquanto o cristianismo vê em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas, o judaísmo ainda espera pelo seu Messias, com base em critérios que, segundo suas interpretações, Jesus não cumpriu. Essas diferenças nos levam a uma fascinante jornada através dos textos hebraicos, textos cristãos e as ricas tradições e expectativas que moldaram 2 das religiões mais influentes do mundo. 1. Monoteísmo estrito. O monoteísmo é um princípio fundamental no judaísmo. Os judeus acreditam em um único Deus onipotente e transcendente, conhecido como Yahvé ou Adonai. Esta crença é o núcleo de sua religião, expressa na oração central chamada Shema, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só, Deuteronômio 6:04. Em contraste, o cristianismo, especialmente em sua forma trinitária, professa a fé na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Para os judeus, a ideia de trindade ou divindade de Jesus vai contra a sua fé em um Deus absoluto e indivisível. A tentativa de dividir Deus em várias pessoas ou de atribuir-lhe uma forma humana, como no caso de Jesus, entra em conflito com a unidade e transcendência de Deus, segundo a crença judaica. 2. A concepção do Messias. Os judeus acreditam na vinda futura de um Messias, um descendente do rei Davi, que será um líder humano cumprindo várias profecias, como reunir a diáspora judaica, reconstruir o templo em Jerusalém e estabelecer uma era de paz e justiça na terra. O Messias, nesse sentido, representa a redenção de Israel e a restauração do reino de Deus no mundo.
Para os judeus, Jesus não cumpriu as expectativas messiânicas tradicionais, pois ele não unificou Israel, não trouxe paz universal nem reconstruiu o templo durante sua vida. 3. Origem de Jesus. Segundo a crença judaica, Maria foi uma mulher judia comum que deu à luz Jesus. O judaísmo não reconhece nenhuma intervenção divina ou concepção virginal como descrito no Novo Testamento cristão. Os cristãos, por outro lado, acreditam na concepção virginal de Jesus, ou seja, que Maria concebeu por meio do Espírito Santo, sem relações sexuais com um homem. Para o judaísmo, o fato de Jesus ter uma mãe humana significa que ele era um ser humano e não Deus. 4. Tradição e Escrituras. Os judeus baseiam sua fé nos escritos hebraicos, conhecidos como Tanakh, composto pela Torá, Lei, Nevim, profetas e Ketuvim, escritos. Estes textos são altamente valorizados e formam a base da teologia e tradição judaica. No Antigo Testamento, os judeus não veem referências diretas a Jesus. Embora existam trechos que os cristãos interpretam como profecias sobre Jesus, os judeus, em geral, têm uma interpretação diferente. Por exemplo, o famoso trecho de Isaías 53, interpretado pelos cristãos como referência a Jesus, é visto pelos judeus como uma descrição do sofrimento coletivo de Israel. 5. Experiências históricas e coletivas. A história e as experiências dos judeus ao longo dos séculos também influenciaram sua visão de Jesus e do cristianismo. Durante séculos, os judeus enfrentaram perseguições e discriminação por parte das comunidades cristãs na Europa e em outras partes do mundo. Estes eventos históricos criaram barreiras e desconfiança em relação à figura de Jesus como Messias na comunidade judaica. Além disso, as conversões forçadas ao cristianismo, especialmente durante a Inquisição e outros períodos de intolerância religiosa, deixaram uma marca profunda nas relações entre judeus e cristãos. 6. Rejeição da divindade de um humano. No judaísmo, a crença em um Deus transcendente, que está além do mundo físico e das limitações humanas. Esta transcendência implica que Deus é imutável, sem corpo e não sujeito às limitações, emoções ou fraquezas humanas. A ideia da divindade de Jesus, onde Deus encarna como um ser humano, contradiz o princípio da transcendência divina no judaísmo. 7. História das disputas teológicas. Nos primeiros séculos da era cristã, surgiram comunidades cristãs entre os judeus e gentios, o que levou a mal-entendidos sobre se Jesus era o Messias prometido e como ele se relacionava com Deus. A declaração de fé na Trindade, formalizada no Concílio de Nicéia em 325 d.C., foi um ponto decisivo nesses debates teológicos. Os judeus, que não participaram desse concílio, rejeitaram esta nova formulação sobre a natureza e a pessoa de Jesus. 8. A rejeição da cruz. No cristianismo, a crucificação de Jesus é vista como o ato fundamental de redenção, onde ele morreu na cruz para expiar os pecados da humanidade e abrir o caminho para a reconciliação com Deus. Para os judeus, a crucificação de Jesus é um evento que não tem o mesmo significado redentor. Eles não veem a morte de Jesus como um sacrifício que expia os pecados, mas o entendem no contexto das leis de seu próprio sistema de fé e práticas espirituais. Essas diferenças teológicas continuam sendo pontos de divisão religiosa, mas, nos últimos tempos, líderes religiosos e acadêmicos têm promovido o diálogo interreligioso e a compreensão mútua, buscando abordar essas diferenças com respeito e explorar áreas de comunhão e cooperação. No judaísmo, a crucificação de Jesus não é vista como um ato de redenção ou uma oferta expiatória. Para os judeus, a ideia de que Jesus morreu para expiar os pecados dos outros é inconsistente com os ensinamentos judaicos, que enfatizam que cada indivíduo é responsável por sua própria relação com Deus e pela expiação de seus próprios erros, através do arrependimento e da reparação pessoal. Dessa forma, na teologia judaica, o símbolo da cruz não possui qualquer significado salvífico. Além disso, a ideia de um Messias crucificado como Salvador não se alinha com as expectativas messiânicas tradicionais no judaísmo, em que o Messias é aguardado como um líder humano que trará paz e justiça, não como alguém que morrerá em uma cruz.
O judaísmo destaca a importância de viver uma vida justa e ética neste mundo como caminho para se aproximar de Deus. Assim, a crucificação de Jesus não ocupa um papel essencial nesses ensinamentos éticos e teológicos judeus. Historicamente, as tensões entre judeus e cristãos muitas vezes aumentaram por conta das diferentes interpretações da crucificação. Em alguns casos, perseguições e pogroms contra comunidades judaicas foram justificadas pela acusação de que os judeus eram responsáveis pela crucificação de Jesus, o que alimentou a hostilidade e discriminação. Além disso, as diferenças na interpretação das Escrituras contribuíram para divergências teológicas entre judeus e cristãos, e essas diferenças seguem sendo objeto de debate até hoje. Por exemplo, no livro de Isaías 7h14, cristãos interpretam a profecia sobre uma virgem que conceberá como uma referência ao nascimento virginal de Jesus, enquanto judeus geralmente entendem a palavra virgem como jovem mulher e não associam o texto a Jesus. No capítulo 53 de Isaías, os cristãos enxergam em Jesus o cumprimento da profecia do servo sofredor, enquanto os judeus normalmente interpretam essa passagem como referência ao sofrimento coletivo do povo de Israel. No judaísmo, há uma forte valorização da liberdade de escolha nas questões de fé e espiritualidade, incentivando cada indivíduo a seguir conscientemente seu próprio caminho religioso. Judeus acreditam que a fé e a relação com Deus devem ser decisões pessoais, e não algo imposto a outros. Historicamente, o judaísmo tem promovido a tolerância e o respeito pelas crenças e práticas religiosas de outras comunidades. Durante os períodos de diáspora, os judeus interagiram com pessoas de diversas religiões e culturas, desenvolvendo uma postura de coexistência. Essas diferenças históricas de interpretação e de valores teológicos moldaram a relação entre o judaísmo e o cristianismo ao longo dos séculos, influenciando as percepções das duas religiões. Em tempos mais recentes, líderes religiosos e estudiosos têm promovido diálogos interreligiosos, buscando abordar as diferenças teológicas com respeito, promover o entendimento mútuo e encontrar áreas de cooperação. Contudo, muitos judeus não veem Jesus como uma figura redentora, em parte porque o judaísmo se baseia exclusivamente no Antigo Testamento e nos ensinamentos rabínicos, e também porque não reconhecem o Novo Testamento como uma fonte autoritativa. Dessa forma, a crença cristã na crucificação e na ressurreição de Jesus como elementos centrais para a salvação não faz parte da tradição judaica e não está em consonância com os valores e as crenças messiânicas do judaísmo. Alguns judeus veem com ceticismo as reivindicações cristãs sobre a divindade de Jesus, principalmente pela falta de evidências históricas independentes que as validem. O judaísmo enfatiza a fé em um Deus único e transcendente, e para alguns, a crença cristã na divindade de Jesus contradiz essa premissa central. Em relação à liturgia, o judaísmo se dedica à adoração de um único Deus, o que é proclamado na oração do Shema, que afirma a unidade de Deus. Os judeus se reúnem em sinagogas para estudar as Escrituras, orar e celebrar coletivamente o Shabat, considerado um dos dias mais sagrados, dedicado ao descanso e à adoração, celebrado do anoitecer de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. As Escrituras hebraicas, ou Tanakh, ocupam o centro da liturgia judaica e incluem a Torá, os profetas e outros escritos. No judaísmo, símbolos e rituais como a menorá, o shofar e o Brit Milá têm um grande significado, assim como festividades como o Pesach, o Sukkot e o Yom Kippur. Os rabinos atuam como guias espirituais e mestres, mas sem uma hierarquia central, ao contrário do cristianismo, onde a adoração foca na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com os cristãos se reunindo nas igrejas para venerar Jesus como Filho de Deus e Salvador. No cristianismo, domingo é o dia do Senhor, relembrando a ressurreição de Jesus, e as Escrituras, que incluem o Antigo e o Novo Testamento, sustentam uma liturgia com rituais como a Eucaristia, além de símbolos como a cruz e o peixe. O judaísmo destaca a importância da observância da Torá, que, com seus mandamentos e ensinamentos divinos, orienta a vida e a ética dos judeus. Seguir a Torá é mais que um ato religioso, é uma forma de honrar a Deus e viver uma vida justa e moral. Ética, justiça social, caridade, tzedakah e respeito pelos outros são pilares fundamentais,
com a vida judaica baseada em comunidade e tradição, passando os ensinamentos através de gerações e educação religiosa. Diferentemente, o cristianismo se foca em Jesus como mediador entre Deus e a humanidade, com a crença de que, pela fé em Jesus e seu sacrifício na cruz, os pecados são redimidos pela graça divina. A moral cristã baseia-se em princípios ensinados por Jesus, como amar ao próximo e agir com integridade moral, o que, em ambos os casos, reflete as raízes históricas e doutrinas de cada religião, onde o judaísmo centraliza-se na lei e na ética, e o cristianismo, na fé e na graça. A tradição oral judaica é fundamental, e o Talmud desempenha um papel crucial, consistindo em comentários, discussões e leis desenvolvidas ao longo dos séculos. Dividido entre o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, sendo este último mais estudado, o Talmud guia a aplicação da lei e da ética, oferecendo interpretações detalhadas da Halachá, lei judaica, para situações do cotidiano. Ele também discute as expectativas messiânicas judaicas, embora rejeite a ideia de que Jesus tenha cumprido tais expectativas. Além da função religiosa, o estudo do Talmud é fundamental na educação judaica, contribuindo para a rica tradição intelectual e cultural do judaísmo. No judaísmo, a relação direta com Deus é central, sem a necessidade de intermediários para acessar a Deus ou a redenção espiritual. A oração, o estudo das Escrituras e a observância dos mandamentos são as principais formas de contato pessoal com Deus, e a comunidade e a tradição são essenciais para a identidade religiosa judaica, transmitindo ensinamentos e preservando práticas. No cristianismo, a fé se concentra em Jesus como intermediário entre Deus e a humanidade, acreditando que, através de Jesus, a relação pessoal com Deus é restaurada e fortalecida. Rituais como o batismo e a Eucaristia reforçam a fé e a comunhão espiritual com Deus, criando momentos de ligação espiritual e aprofundando a relação com a graça divina. O ambiente cultural e geográfico em que se cresce influencia profundamente as crenças religiosas e as práticas de vida, e ao longo da vida, as pessoas podem reavaliar suas crenças religiosas devido a mudanças sociais e culturais, como a secularização e a globalização. Essas questões impactam decisões pessoais, como escolhas de amizade, casamento e participação comunitária. Além disso, a experiência pessoal, desafios intelectuais e buscas espirituais podem fazer com que as crenças religiosas evoluam ao longo do tempo. A diversidade no judaísmo reflete-se em correntes como o judaísmo ortodoxo, que enfatiza a observância rigorosa da tradição e da lei judaica, o judaísmo conservador, que busca equilibrar tradição com adaptações à vida moderna dentro da Halachá, o judaísmo reformista, que é mais liberal e adaptável às condições contemporâneas, e o judaísmo reconstrucionista e humanista, focado em aspectos éticos e culturais sem enfatizar um Deus pessoal. Cada um desses movimentos enriquece a identidade judaica contemporânea, promovendo diálogo e unidade na diversidade. Espero que este resumo tenha sido esclarecedor e envolvente, destacando as fascinantes distinções e similaridades entre as duas tradições.